São Paulo é o município mais populoso do país. São quase 12 milhões de personagens se trombando todos os dias nas calçadas, nos elevadores, vagões de trem e metrô, filas de banco, teatros e cinemas, tanto na periferia quanto no centro. Artistas são catalisadores deste ritmo pulsante. Expressando diretamente sobre São Paulo ou não, eles são pontes para entender esses conflitos e contar histórias. Eles são sinalizadores que tentam chamar a atenção dos habitantes paulistanos e convidam a desacelerar seu passo sempre apressado e perceber o lado humano que o urbano ainda tem. Para mim, São Paulo é um lugar de múltiplas culturas, múltiplas pessoas. E com isso você consegue ter uma cidade que você vai ter pessoas de alto nível, alto escalão, vai ter cultura diversa. Entretanto, tudo isso em contraponto com uma cidade que, ao mesmo tempo que oferece tudo isso, as pessoas de outros níveis sociais não têm acesso a teatro, não têm acesso à cultura, não têm acesso à informação. Acho que São Paulo é uma cidade maravilhosa e hostil, entendeu? É uma cidade de 880, de polos muito fortes, de energias muito fortes. Descansar só saindo daqui, não dá para descansar aqui, entendeu? Esquece. Nem que você fique no teu quarto, fechado, você não consegue descansar. Parece que as energias estão sempre girando. Eu amo São Paulo. Eu acho uma cidade dinâmica, maluca. E às vezes ela é tão feia em certos lugares que fica bonita. E eu até gostava quando tinha todos os outdoors, eu achava aquilo muito, muito a cidade. São Paulo é uma capital pulsante, viva, e eu acho que São Paulo está sempre, quando eu saio, assim, eu me inspiro muito, está sempre me injetando uma adrenalina, uma coisa que eu sinto assim, se você consegue viver em São Paulo, você consegue viver em qualquer lugar do mundo, porque é uma escola, é uma selva, né? Você tem que estar preparado, tem que estar esperto, tem que ser rápido, porque todas as diversidades, né, que tem aqui. Mas eu gosto muito desse Brasil, que é todos os imigrantes, as pessoas do norte, de Minas, do sul, e essa mistura que faz São Paulo, né? Então eu adoro. São Paulo para mim é um paraíso. Só que aqui dentro desse paraíso, tem uns problemas que precisam ser retirados. Temos que melhorar São Paulo. Mas é uma cidade muito boa. Para mim é um laboratório. Primeiro lugar, o que eu mais gosto de São Paulo é a história da imigração. Ela ter crescido em 100 anos, 114 anos tão rápido. E essa coisa quase voraz da cidade, como ela cresce, todos os estilos de arquitetura. E ainda você encontra amigos, beija-flores, que vem aqui no nosso terreno, tem araras, né? A gente já tem um gavião aqui. Acho São Paulo muito louco, né? E muito, ao mesmo tempo, muito contemporâneo e está inserido no mundo mesmo, cosmopolita. Um caos, uma confusão. Um ser que ninguém consegue conter. É quase como um monstrinho, assim, né? Cheio de tentáculos. Eu tento me entender com esse monstro. E eu gosto de ficar observando, sempre gostei muito de observar esse monstro. Porque São Paulo é uma cidade que engole muito mais que as outras. Uma cidade que tem atividade 24 horas, quase nenhum lugar do mundo tem. Então, São Paulo é uma cidade que oferece e te rouba, né? Ela oferece muito e tira muito. São Paulo, tão grande, é uma cidade que você tem muito medo. Então, quando você sai na rua, você já fecha o peito aqui, já anda meio arcado, já fica tenso. Então, assim, eu acho que eu gosto quando as pessoas entram aqui no meu universo, no meu ateliê, e elas conseguem relaxar e conseguem curtir, assim, olhar um quadro meu e sonhar, ir longe, sabe? E esquecer que está vivendo nesse caos,
nessa loucura, nesse lugar onde tem tanta injustiça social e que você fala, poxa, por que tudo isso, né? Por que as pessoas precisam estar desse jeito? Por que não tem mais hospitais? Por que não tem mais escolas? E aí, bom, uma coisa que é triste. São Paulo tá nas minhas letras, eu tenho músicas que nem eu fiz uma homenagem a São Paulo, porque para mim é uma cidade de várias fronteiras, é uma cidade de várias vertentes, é uma cidade de onde você vê tudo, onde você aprende tudo. Às vezes só observando você aprende em São Paulo. E aqui foi onde eu cresci, aqui foi onde eu aprendi a ter educação, aprendi a não ter educação, aprendi o que era respeito, o que era não ter respeito, sabe? Mas eu me inspiro mais no problema. Eu tenho que pegar o problema para fazer uma obra de arte para chamar a atenção. Por exemplo, esse aqui é o monumento das bitucas. A bituca de cigarro, ela está espalhada por tudo que é lugar, ninguém vê. Mas só em eu transformar isso aqui em obra de arte, todo mundo quer tirar uma foto. Mas por que ninguém pegou o celular e fotografou aquela bituca que está em cima do canteiro e postou na internet e fez um desabafo? Hã? Então, mas agora, através da obra de arte, as pessoas vão se inspirando também. O que me inspira é o povo. Então, assim, às vezes eu nem quero sair muito desse meu aquário, porque eu não quero ver, me dói, sabe, ver o mundo lá fora. Mas eu também, tudo tá dentro da gente, né? Então eu tenho esse colorido que eu herdei do meu pai. Então, minha vida sempre foi muito colorida, muito cheia de flores, sol. O que eu gosto muito do Brasil é essa luz, esse tempo bom sempre, né? Esse dia lindo, que nem hoje, esse céu azul. Tudo bem, tem que chover, tá seco. Mas é maravilhoso, né? Você ter essa natureza, esse país tropical pulsando, né? Isso me deixa muito feliz. Samarina é um trabalho que eu documentei, uma documentação que eu fiz da demolição da fábrica do meu pai. Meu pai morreu quando eu tinha 9 anos, porém a família teve um vínculo com esse imóvel, porque esse imóvel sustentou a família durante muitos anos, como se esse pai ainda existisse de alguma maneira, né? E ele já não existia. Mas a demolição foi muito significativa para mim, então eu filmei toda aquela demolição e quando eu fiz o meu processo de documentação, eu mixei as vozes do meu pai com a gente, que meu pai gravava a gente quando a gente era criança, cantando, e meu irmão canta a música Samarina, que é uma música, não sei se vocês conhecem, mas é uma música que eu gosto muito. Ele era pequenininho e ele canta no violão, e eu estou mixando a voz dele com todos os sons de demolição junto com a queda. Então acabou se tornando um trabalho bastante autoral mesmo, no sentido de mostrar uma história pessoal minha. A memória mais marcante que eu tenho em São Paulo foi quando eu abri o show do Racionais na frente do Pacaembu para mais de 15, 20 mil pessoas no Agosto Negro e eu estava acabando de cantar rap. Eu tinha acabado de entrar no rap e eu ainda vendia droga. Então eu estava naquele intercâmbio de sair do rap, se eu não me engano isso foi em 2004, e eu abri o show do Racionais, que foi até um show que viraram os carros. E aí, depois de um tempo até, o pessoal do rap foi proibido de cantar em eventos de prefeitura, do estado, porque achavam que era ligado à violência. E até nós tivemos que mudar a cara das pessoas até entender que a gente não tem culpa. Embora as pessoas tenham que saber que aquilo que a gente fala é transparecido. Mas foi o evento que mais me marcou. Assim, foi o momento que eu percebi na minha vida que eu tinha a oportunidade de ser outra coisa, maior do que eu estava sendo até aquele momento. Eu me lembro, assim, quando estava primeiro mês que eu trabalhei na Folha, que é uma foto que me marcou, que eu lembro dela até hoje, e eu estava cobrindo férias, na verdade, estava com 1 mês de experiência, e quando estava quase no fim desse mês, teve uma enchente daquelas monumentais. E na época, não existia o piscinão do Pacaembu, então a Avenida Pacaembu virava um rio. Mas assim, era um rio violentíssimo, era uma coisa pavorosa. E eu lembro que eu fui fotografar e fiz uma foto de um caminhão submerso, e aí eu vi no vidro na frente tinha um Jesus pendurado, ou um adesivo, uma
agora não lembro direito, do Jesus, assim, e ele estava bem em cima, no limite da água. Parecia que ele estava andando em cima da água. E aí eu fiz essa foto foi publicada super grande no jornal, na capa do caderno. Essa é uma lembrança dessas. Eu não posso dizer que é da cidade, mas um pouco é, né? Olha, eu vejo assim, no início da minha carreira, eu tinha meu ateliê, uma verena, que depois você vai entrevistar, na rua Bela Sintra, 1618, Bela Sintra com Franca. Então era assim, pleno jardins. E eu passei 10 anos nesse ateliê. Então quando eu vou nessa rua, o meu ateliê ainda existe, está lá intacto, tem um painel de azulejos que eu fiz, porque a arte tem isso, né? Ela resiste ao tempo. A padaria que eu sempre frequentei existe, está ali. Então assim, muita coisa ainda é igual, mas muita coisa mudou. Por exemplo, o volume de carros, o barulho, mas ainda eu estou falando algo de... Eu estou em São Paulo e vivo de arte, estou aqui há 25 anos. Então eu estou falando, né, é um passado recente. Mas eu sou uma pessoa otimista, então eu olho que São Paulo está maravilhoso, está bem melhor. Sempre preferi ficar dentro do meu mundo do que ficar falando, e não era nada extrovertida, ao contrário, eu sofria de timidez. E depois foi a persona que eu fui construindo. Por quê? Porque como artista, com o tempo você vai se profissionalizando e vão começando as entrevistas, as exposições, você começa a vender os quadros, então não adianta, você tem que se comunicar, né? Ser comunicativa. Estou com 49 anos hoje em dia e eu me sinto ainda com 18, nesse sentido, com a maturidade dos 49, mas com a curiosidade dos 18. E eu também não ia querer ter 18 porque eu sofria de timidez, aquelas coisas de autoafirmação. Então acho que hoje em dia eu estou numa fase ótima da minha vida, que é a maturidade. E onde eu posso pintar o que eu quero, já achei a minha linha de trabalho, claro que eu ainda vou desenvolver muito pelo processo, outros estilos e tal. Mas o meu estilo, eu já sei o que eu gosto, já sei o que eu não gosto. Nem São Paulo, nem nenhum lugar do mundo sobreviveria à falta de arte. Porque eu imagino uma cidade sem arte, uma cidade sem arquitetura, sem moda, sem cor, sem cinema, sem fotografia, sem as artes plásticas, sem a crítica, sem a estética, sem nada. Quer dizer, para mim é o esvaziamento do mundo. Não existe isso. Não existe. É que as pessoas não se dão conta o quanto elas estão integradas com esse processo e quanta gente está trabalhando por trás para que a vida das cidades e das pessoas no espaço urbano tenha uma integração, tenha uma crítica, uma cultura, é uma necessidade enorme, né? Acho que não existiria São Paulo sem arte. São Paulo, acho que quando você já começa pelos prédios, pela estrutura que São Paulo foi feita, a gente foi criada por artistas, a gente tem um MASP que foi feito por um artista, a gente tem a Catedral da Sé, que é um outro ponto de uma outra história artística, de um outro tempo artístico. A gente vai do barroco ao moderno em São Paulo em 2 minutos, então não tem como você falar que São Paulo não tem arte. São Paulo vai da arte desde a arquitetura até a rua, então não existe São Paulo. Como você vai chegar na Praça da Sé, em São Paulo, e não ver alguém fazendo alguma coisa com uma rodinha de gente? Isso é São Paulo. Qualquer lugar que você for, tem alguém, nem que seja tapeando nas bolinhas lá, mas tem gente, onde você chegar em São Paulo, tentando mostrar a sua arte. Desde que o mundo é mundo, sempre existiu a arte, o amor entre o homem e uma mulher, a música, a dança, as concubinas, a comida, a luxúria, a bondade. E a arte, tudo é arte, né? A arte está em todas as coisas. Você tomar um chá, você pode transformar aquilo num ritual de arte. Você descascar uma laranja, você pode descascar de um jeito tão lindo que aquela casca, né, você pode fazer até alguma coisa com ela. Minha bisavó, que era inglesa, ela descascava as laranjas e pendurava assim perto do fogão a lenha, porque aí quando vinha
vapor, ficava a casa inteira cheirando laranja. Que as pessoas, ela não procure só aquela obra de arte encaixotada. O que é obra de arte encaixotada? Eu não estou dizendo que elas não têm valor, mas que procure também aquela obra de arte que está na rua e que leve para dentro dos museus também. Porque é o seguinte, essa obra minha, ela aqui não tem valor, mas se um dia ela estiver dentro do MASP, vai fazer fila para olhar. O que precisa é as pessoas sair olhando, as pessoas que fazem arte na rua. Eu acho que a arte, o que define é o subconsciente do ser humano, os sonhos do ser humano. É que nem os australianos, né? Eles têm, os indígenas australianos aborígenes, eles têm o inconsciente dos sonhos que eles colocam dentro daquelas espirais. Eu acho que o inconsciente do ser humano, que nem o Jung estudou e tudo, ele tem que ser preservado. É importantíssimo, é vital. Eu vejo como algo vital. Se não existisse a arte, não existiriam sonhos. Valeu, gente? Então é isso aí. Valorize a arte de rua. Valeu? E tamo aí.